queda de braço no trânsito. Motoristas de São Paulo reclamam da nova velocidade nas avenidas da capital. Lei obriga a Prefeitura de Goiânia a indicar na internet onde estão os radares da cidade. Prisão de traficantes perigosos não elimina o medo da violência no Rio. Dilma e Renan fazem dobradinha e isolam Eduardo Cunha. Na série especial, o golpe do contrato de modelos. Me chamo Ingrid, sou booker, né? Xuxa se diz ansiosa para a estreia. Se eu conseguir divertir as pessoas e me divertir, é o que eu quero. Boa noite. O motorista paulistano vai enfrentar até dezembro uma nova mudança no trânsito para tentar reduzir o número de acidentes. Fora as marginais, em nenhuma outra rua ou avenida será possível andar acima dos 50 km por hora. É uma questão polêmica. 50 por hora está muito difícil, meu. A redução pode diminuir realmente o índice de acidentes. O novo limite vai valer para as avenidas que ligam bairros e dão acesso a ruas secundárias. É muito lento, né? Tem hora que está livre e dá para andar bem mais rápido. A gravidade dos acidentes podem ser reduzidas. Esta passou dos 60 para os 50 km por hora. Pelo menos outras 3 avenidas da capital paulista estão com as placas novas. Até dezembro, todas vias como esta devem estar padronizadas. Para o leigo não faz diferença, mas faz diferença para a visão do motorista, para o espaçamento de um veículo do outro e também quando acontece o acidente, da gravidade desse acidente. As mudanças provocaram reações. A OAB entrou com ação contestando isso, dizendo que não há um estudo prévio, que não houve um diálogo com a sociedade para que se construísse um novo sistema viário com redução de velocidades. O número de mortes por atropelamentos cresceu 8% na cidade de 2013 para 2014. Além de padronizar a velocidade, é preciso outros investimentos, diz esse especialista. As pessoas não respeitam a sinalização. Então, se a prefeitura não investir em educação para o trânsito, nós não vamos ter resultados efetivos e eficazes para reduzir a violência no trânsito na cidade de São Paulo e no Brasil. Agora vamos falar do trânsito, mas em Goiânia, porque lá as mudanças têm a ver com os radares. O motorista pode saber bem antes onde eles estão. Pela nova lei, não basta a placa para avisar que mais à frente tem fiscalização eletrônica. A prefeitura vai ter que indicar na internet onde ficam todos os radares. Este especialista em trânsito acredita que a ideia não é boa. É um equívoco em todos os sentidos. Porque cria uma sensação na população, nos condutores, que ali ele deve desenvolver aquela velocidade. A partir daquele momento ele pode desenvolver velocidade maior. A prefeitura disse que se antecipou à lei e já indica no site da Secretaria de Trânsito onde estão os radares. O que nós queremos é que todo motorista, todo condutor tenha a responsabilidade de cumprir a legislação com ou sem a fiscalização eletrônica ou presencial do nosso agente. Este equipamento aí, que em muitas cidades é conhecido como pardal, em Goiânia chega a multar mais de 1.000 motoristas por dia, cada um. E a cidade tem cerca de 200 pardaizinhos como este. Para muita gente, é um alívio saber exatamente onde eles estão. Então, acho que tem que informar a população, sim. Até uma forma de educar também, né? O idoso foi atropelado e morto quando deixava o lixo na rua em São Paulo. O motorista que provocou o acidente participava de um racha e dirigia um veículo roubado. A placa de siga ficou pelo caminho. Seu Vitorino, de 72 anos, não chegou ao destino. O aposentado, que fazia bico como sorveteiro, tinha saído de casa para deixar o lixo na rua antes de ir trabalhar. A gente tá muito abalado, né? Porque uma morte dessa aí não pode ficar impune, né? Segundo testemunhas, 2 veículos disputavam um racha na avenida na zona leste de São Paulo. Um dos motoristas perdeu o controle e atingiu o idoso que esperava para atravessar a rua. Leandro, sobrinho da vítima, viu tudo. Fazendo zigue-zague, um tentando passar outro, só que não tinha espaço. Aí quando ele conseguiu arrumar um espaço para passar, ele tentou passar, perdeu o controle e subiu em cima do canteiro. Claramente eles estavam tirando racha. Claramente. Os homens abandonaram o carro bem próximo ao local e fugiram sem prestar socorro. Dentro havia garrafas de bebidas alcoólicas. Só nos primeiros 5 meses desse ano, foram registrados no estado de São Paulo 23 homicídios dolosos no trânsito, quando há intenção de matar.
Os rachas que terminam em morte se enquadram nesse tipo de crime. Nas estradas federais, foram mais de 300 ocorrências nos últimos 2 anos. Não raramente, quem participa dos pegas também pratica outros delitos. O carro que atingiu o idoso foi roubado na noite passada no mesmo bairro onde o aposentado foi morto. Durante a madrugada, os criminosos cometeram pelo menos 2 assaltos usando o veículo. A polícia vai agora ouvir as vítimas para tentar levantar informações sobre o motorista. Um projeto simples já fez circular gratuitamente mais de 10 mil livros em Salvador em apenas 3 meses. A ideia, inspirada numa iniciativa norte-americana, está presente em 5 praças da cidade. Imagina só, uma praça e bem no meio uma casinha com livros e aberta, sem tranca. Aqui eles são livres. Qualquer um pode chegar aqui, abrir, escolher um livro, pegar e levar para casa. De preferência, deixa outro no lugar. Não é uma regra, não é uma obrigação, mas na prática tem acontecido sim. Tanto que, olha, a casinha está sempre assim, cheia, nunca falta livro. Pegando um, deixando o outro, eles criam pernas. Já achou alguma coisa para levar? Para minha netinha, vou levar. Sempre trago um livro, pego alguma coisa, aí já estou com alguns livros para ler. Agora, né, não vai ter nem como desculpa para não ler mais. Raíssa trouxe a ideia de uma viagem aos Estados Unidos. Foi incrível como as pessoas abraçaram o projeto. Tinha momentos que a gente ia fazer manutenção, porque a fechadura estava um pouco solta e a gente ia consertar. Quando a gente chegava lá, já tinham consertado. Gente, que incrível, a população consertou. Em 3 meses, mais de 10 mil circularam em Salvador graças ao projeto. Por enquanto, são 5 bibliotecas que já deram frutos. Olha só o pé de poesia que surgiu na praça. Foram os alunos de uma escola pertinho daqui que escreveram. Bacana demais. Agora a gente vai mostrar para você uma feira de dar água na boca. E por isso mesmo traz gente de longe para São Paulo. É a Expo Brasil Chocolate, com muitas novidades para a indústria de confeitaria. Um setor que só faz crescer no país. É de encher os olhos. Com a pasta americana, os confeiteiros conseguem bolos coloridos, com temas criativos, todos perfeitos. A pasta americana é muito técnica, muita estrutura. O que eles fazem é incrível. Uma verdadeira linha de produção, tudo feito na hora. Um espetáculo para o público. A feira é para quem gosta e vive da confeitaria. Nós temos qualidade, criatividade, nós temos profissionais engajados em aprender e usar técnicas diferenciadas e adaptar isso para o nosso clima. O Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo. Perdeu o posto, mas não a paixão pelo chocolate. O país é o 4º maior consumidor, com uma média anual de 2,5 kg por pessoa. Nessa vitrine, uma surpresa. Dentro tem bolo e vários recheios, brigadeiro, doce de leite, chocolate belga. Sabe aqueles pedacinhos de frango empanados que vendem nas redes de fast food? Aqui eles são de chocolate, cobertos com farofa de biscoito assada. E para acompanhar, o molho de limão siciliano representa a mostarda. O barbecue, o brigadeiro, e o ketchup é feito de calda de frutas vermelhas. E é claro que eu vou provar, é bem macio, uma delícia. E para encerrar, que tal uma coxinha de brigadeiro? Se pudesse levar tudo. Faltam apenas 6 dias para a estreia da Xuxa aqui na Record. E até lá, expectativa e ansiedade são sentimentos em comum entre os fãs e também para ela, já tão acostumada com o sucesso. Hoje, Xuxa revelou o que está pensando e alguns detalhes do novo programa. Quando Xuxa saiu de casa, sabia que este não era um dia como outro qualquer. A proximidade da estreia a teria deixado ansiosa. 200 pessoas credenciadas a esperavam no REC 9, o complexo de estúdios da Rede Record na zona oeste do Rio. De terninho e blusa claros, Xuxa entrou para anunciar detalhes do novo programa. Primeiro falou da equipe, que reúne parceiros de longa data e colegas que conheceu na Record. Essas pessoas que dormem, acordam pensando, sonhando comigo, em mim, para mim, trabalhando, respiram o tempo todo. E
Eu nunca tive uma equipe tão afinada, tão querendo que tudo dê certo. Xuxa Meneghel não se sente com seus 52 anos de idade. Imagina você chegar na idade que eu estou e chegar e você dizer assim, você vai ter um novo recomeço e aqui você pode fazer o que você quiser. Eu estou me sentindo uma criança. O diretor do programa anda notando uma mudança no olhar da loira. O brilho no olho é outro. O meu pedido para ela segunda-feira é que ela sorria do primeiro ao último minuto só. E ainda há algo que desafia e encanta numa atração às segundas-feiras. O mesmo dia do programa da amiga Hebe Camargo, que morreu há 3 anos. A segunda-feira é nossa, dela e minha, entendeu? Então é muito bom. Hebe e Chacrinha. Para ela, as 2 grandes referências da TV brasileira. Eu tive 2 grandes declarações de pessoas na televisão que eu amo muito. O Chacrinha, que disse que eu poderia era a única pessoa que podia ficar no lugar dele. E depois a Hebe, quando eu falei para ela assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E ela disse assim para mim, você já é e não sabe. Na entrevista, Xuxa citou o nome de outra apresentadora que a inspira, Ellen DeGeneres, uma das maiores estrelas da TV dos Estados Unidos. A gente só imita, só se espelha de quem a gente gosta, óbvio. Claro, ponto. Durante 1 hora, ela revelou partes do que será o programa. As viagens e aventuras, as visitas às casas dos fãs e o espaço à interatividade. O papo informal com o pessoal de casa. A ex-paquita Bárbara Borges vai fazer a ponte entre Xuxa ao vivo e os telespectadores por meio do portal R7. Eu vou estar mostrando os bastidores do programa, vou estar mostrando todas as situações inusitadas, né, que vão acontecer, porque trata-se de um programa ao vivo. Uma das declarações mais curiosas que a gente ouviu aqui é de que você, com 32 anos de carreira, está ansiosa. E falou até de medinho, o medinho do programa ao vivo. Nessas horas, a ansiedade, Xuxa, ela te paralisa de vez em quando ou ela te impulsiona? Não, só impulsiona. Vinícius, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que o medo é mais pelo fato do lance do ao vivo, entendeu? É porque todo mundo que convive comigo, todo mundo que está perto de mim, as pessoas falam assim, ai que medo, deixar o microfone aberto com ela, o que vai rolar? Mas comigo eu até me seguro, agora comigo e com mais alguém... Então não é o medo de se expor ao erro, não. É de se expor à naturalidade extrema. Se expor, porque acho que as pessoas não estão acostumadas, nem eu. Eu fiz muito programa ao vivo e eu acredito que os programas que eu fazia, muita coisa teve que ser cortada, jogada fora, que as pessoas dizem, isso não combina com a imagem dela. Então, era uma imagem que as pessoas queriam que eu passasse daquela imagem, assim, agora essa imagem realmente vai pro ralo. Vai embora. Sem cortes. Não tem como, porque é ao vivo, cara. Tá, viu? Dá medinho. Dá medinho. Xuxa tem se envolvido com a produção, detalhe por detalhe. Ela cuidou até do local da entrevista. E eu cheguei aqui, vê se eu tô mentindo aqui, eu falei assim, aquela parede podia ser azul, né? Não falei? Aquela parede podia ser azul. Aqui. Eu falei que podia ter um pouquinho mais de planta. Ontem às 9 Aí falou, dá para pintar? Não, não dá para pintar. Não dá, Xuxa, para pintar. Também cuidou pessoalmente do estúdio, que é mantido longe das câmeras. Eu desenhei, eu rabisquei do jeito que eu queria. Obviamente a Lia que fez tudo, mas eu peguei a tabela de cores que eu queria. Mostrei a madeira, a cor da madeira, tudo, enfim, todas as coisas que eu queria. Mas não é uma questão de exigência, é realmente para mostrar que tudo vai ter meu DNA. Xuxa levou a mãe para ver o cenário, que se emocionou. Eu perguntei para ela, e aí, mãe? E ela falou, lindo. Ela tentou falar parabéns para mim. E quando eu cheguei em casa, eu perguntei, mãe, e aí, a senhora falou pouco, o que tem para me dizer? Uma lágrima dela só caiu. Apesar da experiência e da fama, Xuxa se revelou na entrevista coletiva uma pessoa disposta a aprender com o novo desafio. Eu peço às pessoas que realmente gostam de mim, as pessoas que me respeitam, que também tenham esse tempinho para me dar, porque eu quero acertar muito. A coisa que eu falei, se eu conseguir divertir as pessoas e me divertir, é o que eu quero. O Brasil em contagem regressiva. Daqui a 6 dias, ela estará de volta. Bela como sempre, feliz como nunca.
A presidente Dilma recebe do presidente do Congresso, Renan Calheiros, sugestões para retomar o crescimento econômico. A presidente aproveitou o lançamento do Programa de Investimento de Energia e anunciou a redução de 15% a 20% da bandeira vermelha a partir de setembro, por conta do desligamento das termoelétricas. É verdade, sem sombra de dúvida, que as contas de luz aumentaram e por isso nós lastimamos. Tivemos de usar as termoelétricas e, por isso, pagar bem mais. Para refazer a base aliada, Dilma se reuniu com o PDT e sinalizou que o partido poderá escolher um novo ministro do Trabalho. É que, apesar de ser pedetista, Manuel Dias não representaria o partido no governo. E no dia em que a agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota de crédito do Brasil pelo desempenho abaixo do esperado na economia, a presidente Dilma viu com bons olhos as propostas apresentadas pelo presidente do Senado para retomar o crescimento. Muitas das propostas do presidente Renan coincidem plenamente com as nossas, são propostas muito bem-vindas. Essa sim é a agenda positiva para o país. Nesta quarta-feira, o ministro Joaquim Levy vai ao Senado para responder o que será aproveitado da chamada Agenda Brasil. Hoje, durante o anúncio, Renan acusou indiretamente o presidente da Câmara de sabotagem por incentivar a aprovação de projetos que aumentam ainda mais os gastos do governo. Nós queremos e podemos ser vistos como facilitadores e não como sabotadores da nação. Além de isolar Eduardo Cunha, a aproximação do Planalto com Renan é vista como uma tentativa do governo de usar a influência do PMDB no Senado junto a ministros do Tribunal de Contas da União. O objetivo é reverter uma eventual reprovação do TCU às manobras administrativas no repasse de verbas de programas sociais, conhecidas como pedaladas fiscais. No Senado, até a oposição gostou da agenda positiva proposta pelo presidente Renan Calheiros. Já na Câmara, o governo tenta quebrar a resistência do presidente Eduardo Cunha para evitar a chamada pauta-bomba. O Senado agora faz de tudo para esfriar os ânimos e mostrar empenho em votar as medidas de ajuste fiscal. Há outros pontos que nós temos concordância e há outros onde há divergência. Então, como contribuição ao debate, eu acho que é uma coisa muito positiva. Discurso que até a oposição encampou. Nós da oposição recebemos com bons olhos, mas o processo legislativo se encerra na Câmara dos Deputados. E que não adianta o Senado fazer um movimento solo. O jantar só para senadores e ministros no Palácio da Alvorada mexeu com o presidente da Câmara. Eduardo Cunha disse que o governo quer passar a imagem de que o Congresso é composto apenas pelo Senado. Eu não me considero incendiário, nem acho que ninguém tem que ser bombeiro. Em segundo lugar, tem coisas que são atribuições de uma casa, coisas de outra e coisas que são das duas. É preciso cada um saber o seu papel. Hoje o vice-presidente Michel Temer convocou reuniões com ministros, senadores e a base aliada aqui da Câmara. Eles discutiram maneiras de frear matérias que possam causar um impacto negativo para as contas públicas neste momento de crise econômica. O vice Michel Temer e a presidente Dilma começam também a receber separadamente os representantes de todos os partidos aliados em mais uma tentativa de recompor a base na Câmara. Importante num momento como esse a Câmara dialogar com o país e não só ficar votando as matérias que já estão na pauta, mas nós agregarmos, a exemplo do que fez o Senado, agendarmos aí uma pauta positiva para o país. A CPI do BNDES vai ouvir o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, na próxima semana. A comissão prevê ainda o depoimento de vários dirigentes e ex-dirigentes do banco e do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro. A CPI vai investigar empréstimos suspeitos feitos pelo banco a empresas investigadas na Operação Lava Jato. E por falar na Operação Lava Jato, 22 obras de arte apreendidas pela Polícia Federal foram entregues hoje ao Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Os quadros estavam na casa do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Alguns são de artistas famosos, como Di Cavalcante e Alfredo Volpi, com valores que chegam a R$800 mil. As obras seriam usadas para lavar dinheiro desviado da Petrobras. Veja a seguir, o governo anuncia safra de grãos recorde de mais de 200 milhões de toneladas. E ainda hoje, na nossa série especial, as modelos que acreditaram nas promessas de um falso agente e acabaram no prejuízo. A oferta de emprego era um golpe.
A safra brasileira de grãos bateu um novo recorde. Além de estar fora da crise, o setor deve ganhar mais nas exportações por conta do dólar alto. Mais de 208 milhões de toneladas. Esse é o tamanho da produção de grãos no Brasil este ano. O aumento é de quase 8% em relação ao ano passado. O número é histórico, já que o Brasil nunca tinha ultrapassado a marca de 200 milhões de toneladas. O milho foi um dos responsáveis pelo recorde, principalmente a segunda safra, a safrinha, que está sendo colhida agora. A produtividade aumentou meia tonelada por hectare. Além disso, o tempo colaborou muito com os agricultores e a tecnologia também ajudou. Eu vejo muito claramente a mão da pesquisa, dentro do aumento de produtividade. A safra recorde e o câmbio favorável para os produtores também estimulam a exportação. A expectativa do governo federal é que o Brasil exporte 75 milhões de toneladas de soja e milho. No milho segunda safra, a gente tem produtividades recordes em quase todos os estados produtores. A soja também teve um desempenho muito bom. Em meio à crise, o campo parece ser uma ilha de prosperidade. Mais uma vez, literalmente, a agricultura tem sido a salvação da lavoura. Só deve voltar a chover no Sudeste no fim do mês. Já no Centro-Oeste, só em setembro. Os ventos no alto da atmosfera impedem o avanço das frentes frias pelo sul do Brasil. Com isso, o ar seco e quente ganha força, principalmente nestas regiões. E amanhã o sol predomina do interior gaúcho até a região norte e no sertão nordestino. Chove do Acre a Roraima e entre o Espírito Santo e o litoral da Bahia. Pancadas de chuva atingem o extremo sul gaúcho. Em Porto Alegre volta a esquentar com 29 graus. Em Belém faz calor com 31. Em São Paulo já são 17 dias sem chuva. Amanhã o tempo continua seco e faz 28 graus. Em Belo Horizonte, 25. Em Natal, 28. O dia amanhece frio no Rio de Janeiro e a tarde esquenta, com 30 graus. Veja a seguir, operação policial prende 6 chefes do tráfico no Rio de Janeiro. E também, na reportagem especial, o que parecia ser uma oferta de trabalho dos sonhos virou um pesadelo para um grupo de modelos. Todos caíram no golpe de uma estelionatária. O ex-diretor do Comitê Olímpico Internacional vai liderar as reformas na FIFA. O suíço François Carrard já fez o mesmo no COI. Apurou irregularidades na escolha dos Jogos de Inverno de 2002. Ele deve anunciar as reformas da FIFA num congresso em fevereiro. As medidas vão tentar recuperar a reputação da federação abalada pelo escândalo de corrupção e lavagem de dinheiro. A Grécia e credores internacionais chegaram a um acordo para o terceiro pacote de resgate financeiro ao país. Foram 23 horas de reunião. O pacote de 85 bilhões de euros permite que o país pague uma parte da dívida que vence na semana que vem. Agora, tanto o parlamento grego quanto os ministros de finanças da zona do euro devem aprovar a negociação. Investigação da rede de TV Sky News revela que terroristas britânicos treinados na Síria estariam prontos para atacar no Reino Unido. Existe até uma ameaça direta contra a rainha. Em conversas pela internet, líderes do Estado Islâmico admitiram que 4 ou 5 radicais ingleses voltaram para realizar atentados no país. Um dos alvos seria a comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial no próximo sábado, com a presença da família real. Desespero na fila dos imigrantes que tentam entrar na Grécia. Herbert Moraes. A maioria dos refugiados saiu de países em guerra, no Oriente Médio, para buscar uma vida melhor. Centenas de ilegais tentavam se registrar na porta de um estádio. Houve tumulto e a polícia usou extintores de incêndio e jatos d'água para conter a multidão. Várias pessoas passaram mal. Segundo a ONU, só neste ano, 124 mil imigrantes desembarcaram na Grécia, que alega não ter estrutura para abrigar as famílias. China desvaloriza a moeda e movimenta a economia mundial. Cíntia Godoy. É a maior desvalorização do yuan em 10 anos. Uma tentativa de estimular as exportações, deixando o produto chinês mais competitivo no exterior.
Há meses, o governo adota medidas para contornar a desaceleração econômica do país. Aqui na Ásia, os mercados financeiros apresentaram queda. No Brasil, o dólar fechou em alta, cotado a 13,50. As principais bolsas europeias e a de Nova York encerraram em baixa. Agora de volta com as notícias do Brasil, 6 chefes do tráfico de drogas foram presos hoje no Rio de Janeiro com muita munição e um fuzil calibre .50, capaz de derrubar um helicóptero. Um forte esquema de segurança foi montado para evitar o resgate dos presos. Os 6 traficantes deixaram a delegacia da Pavuna, na Zona Norte, no fim da tarde. Um deles é Ricardo Chaves de Castro Lima, o Full da Mineira. O criminoso era um dos mais procurados do Rio. Com uma quadrilha, os agentes apreenderam um arsenal militar. Notadamente, um fuzil no calibre .50, que é uma arma de capacidade destrutiva muito grande. Me parece que é o primeiro até em nossa cidade. Full da Mineira disputava o controle da região de Costa Barros com o traficante Celso Pimenta, o Playboy, morto no sábado numa operação da Polícia Federal. A guerra entre eles transformou um pedaço do subúrbio carioca num território sem lei. Só este ano, 83 pessoas perderam a vida na região. Apesar das prisões, as comunidades que eram controladas por esses traficantes ainda estão longe de dias mais tranquilos e pacíficos. O medo da violência ainda é grande. O comércio ficou fechado nos últimos dias e nesta terça-feira, pelo menos 1.500 alunos ficaram sem aula porque as escolas estavam fechadas. Para o presidente da ONG Rio de Paz, o Estado precisa ir além das operações policiais para libertar os moradores do crime organizado. É momento de nós fazermos pressão a fim de que não apenas o pobre veja a polícia lá dentro, mas veja o assistente social, o arquiteto, o engenheiro, o professor, sabe? Não apenas containers que abrigam policiais, mas escolas, hospitais, áreas de lazer. A Associação dos Magistrados Brasileiros lançou o movimento Não Deixe o Judiciário Parar. A ação é baseada numa pesquisa que mostra que o poder público é quem mais congestiona a justiça. Um contador eletrônico também vai apontar em tempo real o número de processos que entram no judiciário todos os dias. O governador do Rio Grande do Sul, José Evo Sartori, confirmou o pagamento integral dos salários atrasados de julho dos servidores estaduais. Para isso, ele admitiu o atraso de mais uma parcela da dívida com a União. Em Brasília, foi lançada a campanha de vacinação contra a poliomielite, que começa nesse sábado e vai até o dia 31 de agosto. A meta é imunizar 12 milhões de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. Na segunda reportagem da série Caí no Golpe, a história das modelos que acreditaram nas promessas de uma estelionatária. Um anúncio na internet parecia uma oferta irrecusável, mas acabou em prejuízo enorme para uma empresária do Espírito Santo. Depois de uma longa pesquisa na internet, ela encontrou o que precisava. O micro-ônibus era exatamente o que havia procurado. Bom, bonito e barato. Mas o sonho virou pesadelo. Achei que eu estaria fazendo um bom negócio, né? Eu achei que eu estaria comprando um veículo assim, dentro das minhas condições que eu poderia pagar. O anúncio vinha em nome de uma empresa conhecida no ramo de consórcios. Tinha contato, endereço fixo e fama no mercado. A vítima decidiu ligar para combinar a transação e teve uma surpresa. Depois de fechar negócio, vítima e golpista marcaram um encontro para ver o veículo. A cliente saiu do Espírito Santo e veio para São Paulo, mas quando chegou aqui descobriu que o micro-ônibus estava na cidade de Guaratinguetá, no interior do estado, e que precisava pegar a estrada para chegar até o local. Foi aí que começou a desconfiar. No início pensou que fosse um sequestro e gravou a viagem pelo celular. A suposta vendedora aparece nas imagens dentro do carro com a vítima. É esta que está de blusa vermelha ao telefone. Eles param no meio da estrada para esperar a única pessoa que sabe aonde o veículo está. A mulher que acompanha a golpista explica. Esse rapaz que a gente está esperando é o quê? Ele pode chegar no... A criminosa anda de um lado para o outro, sempre ao celular e ainda ironiza. Eu não estou em casa, eu ando a casa todinha. Não consegui escutar essa propaganda. Ela confirma a chegada do cúmplice. Ele está daqui a 5 minutos.
ele tá num Gol preto, ele tá vivo. A quadrilha levou a vítima até o micro-ônibus anunciado na internet. Eu entrei no veículo, vi o veículo, tudo. Foi assim que a vítima se convenceu a fazer os pagamentos. Depositou dinheiro em contas de pessoas diferentes indicadas pela falsa empresa, alguns acima de R$8 mil. A vendedora prometeu uma carta de crédito contemplada, mas o carro nunca saiu da internet. Depois que eu passei o dinheiro, ela falou assim, vai levar uns 15 dias para que se seja realizado o processo de transferência, tudo. Aí nós vamos pagar o micro-ônibus. A carta de crédito, o banco ia liberar e depois a carta de crédito ia pagar o banco. Aí eu já comecei a dizer, nunca vi esse tipo de negociação. Peguei e falei para meu marido, nós caímos no golpe. Ana Regina de Souza, de 40 anos, foi presa em flagrante. Ela já era conhecida da polícia. Além de enganar as vítimas, ainda ameaçava quem queria denunciar o crime. Quantas pessoas já tentaram comprar carro com você? Fala com a gente, Ana. A gente só queria saber o teu lado da história. Segundo a polícia, ela aplicava o golpe desde 2007. Já foi condenada 3 vezes e estava foragida. As outras pessoas que aparecem nas imagens vão ter que prestar esclarecimentos à polícia. Cada hora se utiliza um nome de um consórcio, né, de uma carta de crédito contemplada, que na verdade não existe, né? Porque a carta de crédito está contemplada, se ela está contemplada, então você tem que entregar o veículo de imediato. Não tem por que esperar 15 dias. Na rede mundial de computadores, os golpes mais comuns são aqueles que chegam por e-mail. Os criminosos conseguem instalar programas para monitorar os dados mais íntimos das vítimas, como a senha do banco, o número da conta, do cartão de crédito. Basta que o dono do endereço eletrônico acredite na história e abra o link. Ou seja, um clique em falso por aqui pode ser o início do golpe. Você recebe um e-mail falando, olha, veja o que estão falando de você na rede social. Você desperta-se a curiosidade, a pessoa tem o interesse em clicar. Quando ela clica, ela está, na verdade, usando um programa que roubou suas informações e está utilizando elas contra você mesmo. E quando o golpe reúne não um, mas vários cliques? Foi assim que a falsa agência de modelos fez vítimas na internet. Era para ser só um anúncio de trabalho, mas a propaganda servia de chamariz para praticar o golpe. A falsa agência recrutava modelos numa rede social para um trabalho fotográfico de marcas famosas. A oportunidade era mesmo uma tentação e o cachê 3 vezes maior que o normal. Era praticamente um conto de fadas, era o trabalho perfeito pra gente, porque a gente não teria custo com nada. E o sonho? O sonho foi por água abaixo, junto com dinheiro, junto com raiva, frustração, tudo, né? As 2 modelos mandaram as fotos e as medidas para a suposta agência, sempre por e-mail. Receberam a resposta. Tinham sido aprovadas, mas antes de embarcar, teriam que fazer o pagamento das passagens. Para mim, né, foi pedido R$300, que seria o valor da passagem para Florianópolis. Porém, assim que terminasse o trabalho, seria reembolsado. O motivo que ela deu foi porque várias ocasiões em outros trabalhos, os modelos acabavam pegando a passagem e não comparecendo no trabalho. Então, por isso que primeiro a gente teria que pagar as passagens para depois ser reembolsado. Para tranquilizar as modelos, a golpista envia uma mensagem de voz. Me chamo Ingrid, sou booker, né? Estou acompanhando a contratação de vocês. Então, as passagens de alguns modelos serão compradas com milhas, para eles darem esse desconto para as passagens de Florianópolis. Então eu peço a vocês paciência, que estamos resolvendo todas essas questões. Logo depois, manda os dados da conta bancária para depositarem R$300 do pagamento das passagens para Florianópolis. O casal Stephanie e John acreditou e pagou. Eles também caíram no golpe do emprego de modelos e acabaram com um prejuízo de mais de R$1.000. Você perde a confiança. Você não sabe o que é realidade e o que não é mais. Você não sabe o que você acreditar e o que você não acreditar. Tava tudo certinho o contrato. Perfeito. Então eu falei assim, nossa, se ela teve a capacidade de mandar o contrato com os nossos documentos, com a cláusula, com tudo, eu falei assim, não, deve ser certo. Os modelos deveriam encontrar os supostos agenciadores num prédio da Zona Sul de São Paulo. O que a gente foi,
super confiante, né, e tal. E quando a gente chegou lá, frustração total. O pessoal lá que trabalha na recepção já falou que, bom, que a gente tinha sido enganado. Um monte de gente, uns 20 assim, casais, né? Uns 20 casais já indignados, porque muitos perderam muito dinheiro, né? Com uma câmera escondida, também fomos até o local indicado pelos criminosos no anúncio, mas a agência de modelos não existe. Já vieram mais de 100 pessoas aqui por isso aí. Mais de 100 pessoas? Procurando a mesma coisa? Isso aí é pessoa estelionatária, estão caindo de bobeira nisso aí, porque tem gente que vai até na delegacia fazer ocorrência, tudo, porque teve gente que já pagou, tudo de 700 mil. Para este delegado especializado em crimes virtuais, a internet é uma ferramenta poderosa nas mãos dos estelionatários. Antes era individual, você tinha que sair a campo, ficar lá na Praça da Sé tentando enganar alguém. Hoje você põe isso daí no ar, até 100, 200 mil pessoas vendo o que você criou, o teu golpe tornou-se mundial. A gente fica até desmotivado, sabe, porque a gente trabalha com isso. E a gente leva muito a sério isso. E de repente vem alguém e joga um balde d'água em cima de você, sabe? É bem frustrante. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu e o teste da vida real. Eles marcaram encontros pela internet e quando chegaram lá, as pessoas eram mais velhas do que nas fotografias. O que será que vai acontecer? A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.